Fala galera, hoje vamos trazer aqui o pré-jogo de Bragantino e Corinthians, segunda batalha do ano. Vamos falar um pouco aí sobre como vai ser esse jogo, ver aí o esquema do Dorival, né? A gente sempre faz aqui a prova de escalação, enfim. Bom, falando aqui da prova de escalação, o Corinthians, como a gente sabe, está fazendo um sistema híbrido de jogadores, está mesclando, né, fazendo aí jogos. O Corinthians vai entrar misto, né, e dá uma dúvida quanto ao goleiro, Felipe Long ou Hugo Souza, aí na linha de 4 de zagueiros, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Quanto a isso, não há nenhuma diferença. Agora fazendo aqui um losango, né? Eu acredito que vai ser um losango, porque o Carrillo está aqui, né? Então acredito eu que o esquema tático vai ser esse losango com o Ranieri como primeiro volante, depois o André e o Carrillo no centro e o Bidon na frente. E o Vitinho e o Yuri Alberto fazendo a dupla de ataque. Bom, eu particularmente acho que não é uma escalação ruim, tá? Acho que não é. Por exemplo, o Vitinho. O Vitinho vai fazendo partidas boas. Inclusive, eu acho que ele vai fazer uma partida até melhor que fez com a Ponte Preta. Então, assim, então acho que, por exemplo, não tem o Memphis, tá? A gente pode colocar o Vitinho, né? Não tem, por exemplo, eu acharia interessante, inclusive, dar uma misturada aí nessa linha de 4. Já que a gente vai testar, coloca um Angileri no lugar do Bidu, também seria interessante. Agora, quanto ao goleiro, não vejo necessidade em poupar o goleiro. A não sei que o Hugo tenha sentido alguma coisa, eu não estou sabendo, né? Mas eu não vejo necessidade alguma de poupar o goleiro, né? Eu acho que o Hugo Souza tem que ser titular absoluto desse time do Corinthians, né? E ainda é uma dúvida, né? Não se sabe exatamente se o Hugo Souza vai jogar hoje, né? Eu espero que jogue, tá? Eu espero que jogue. Para mim, o goleiro reserva tem que ser utilizado em última instância, né? Só quando o Hugo falta. Ok. Quanto à dupla, né, André Ramalho e Gustavo Henrique, eles foram bem contra a Ponte Preta, então acredito que vale a pena colocar eles de titular também. Mateuzinho também foi bem. O Ranieri não jogou, né, contra a Ponte Preta, então ele está estreando aí na temporada. É claro que isso é uma provável escalação, não se sabe se vai ser realmente isso, né? É importante sempre ressaltar isso. O André fez uma ótima partida, o Carrillo também não começou mal, mas depois decaiu, né? A gente sabe, muito provavelmente por causa do físico. O Breno Bidon também fez uma final de temporada muito bom, né? Então a gente deposita confiança nesse jovem, né? Enfim. Então é isso, né? Basicamente falando da escalação. Quanto ao time que a gente vai enfrentar, é uma questão diferente, né? Porque assim, a Ponte Preta ela vem de uma crescente e é verdade que tá sofrendo aí um transfer ban. Depois que eu acredito que o transfer ban sair, se sair a tempo, né? Se pagar o transfer ban a tempo, vai vir muitos jogadores. Então assim, a Ponte Preta ela tá se reforçando. Só que o Bragantino é muito melhor que a Ponte Preta, né? E a gente sabe o que o Corinthians sofre contra o Bragantino, principalmente lá no Nabi Abichedi, né? Então vai ser um jogo difícil, então é importante ficar atento, né? Entrar com vontade, porque não vai ser fácil enfrentar o Bragantino. Depois já temos um clássico contra o São Paulo. É claro que o São Paulo não vive uma boa maré, mas em clássico nunca pode subestimar o adversário, né? E falando assim de clássicos, né? Conforme vai vindo clássicos, considerando que são só 8 jogos, é preciso sim vencer, né? Sempre vencer. Por quê? Se você perde um, você tem poucos jogos para recuperar, né? Então é muito importante cada vitória nesse novo formato do Campeonato Paulista, né? Então assim, precisamos trazer um bom resultado lá de Bragança, né? Precisamos, isso é crucial. Isso é crucial.
Por quê? Porque depois já vai vir clássico e tudo mais. É claro que o Bragantino hoje eu acho que até mais forte por exemplo, o São Paulo ou o Santos, eu acho isso. Não por tanto o Bragantino, mas porque o Corinthians tem muita dificuldade frente ao Bragantino. Né? Isso já foi observado, né, ao longo do tempo, né, que o Bragantino virou Red Bull, né, e voltou para a Série A e nunca mais saiu, né? Enfim. Então é basicamente isso, né? Se a gente for agora pensar agora que 7h30 é o horário do jogo, né? O horário que o Corinthians tem a segunda batalha do ano. Defendemos o título paulista e para defender esse título precisamos, como eu falei, vencer os jogos, porque esse campeonato paulista vai ser mais curto ainda. Então focar primeiro na primeira fase para conseguir ficar entre os 8. Ficar em primeiro, como a gente ficou no outro Campeonato Paulista passado, é bem mais difícil. Como eu falei, tá bem mais difícil. Então é focar bastante na primeira fase para aí sim pensar nas outras, né? Enfim, então acho que é isso. Então é isso. Falou, vai Corinthians.